Oi, pessoal, de novo aqui para ler a vida de São Bento, né? Novamente. E começar o prólogo, né? Que eu falei domingo, que é escolher um dia da semana para ler mais capítulos desse livro, né? Que é tão bom saber, né? Dos personagens, das pessoas, das histórias da Igreja Católica. Então eu vou ler o prólogo hoje, tá bom? Que eu falei domingo, e começar o capítulo, tá bom? Então vamos lá, deixa achar o prólogo. Aqui. Prólogo de São Gregório Magno ao segundo livro dos Diáconos. Vamos lá? Mais uma leitura de hoje. Houve um varão de vida vulnerável. Bento, tanto pela graça quanto pelo nome, que desde a infância possuía um coração maduro. Pelo seu modo de proceder superior ao frescor da idade, e nenhuma volúpia entrou em seu coração. E assim, enquanto se achava nesta terra, da qual por algum tempo pudera gozar livremente, desprezou como já murchas as flores do mundo. Oriundo de nobre estipe, da província de Núrcia, fora encaminhado a Roma para o estudo das belas letras. Vendo, porém, muitos nesse estudo rolarem pelo despenhadeiro do vício, recolheu logo o pé que quase pusera no limite do mundo. No temor de que, tocando algo da sua ciência, viesse também a ele a despenhar-se por inteiro no tremendo abismo. Desprezando, pois, tais estudos, deixou a casa e os bens paternos, e no desejo de agradar somente a Deus, procurou o santo hábito do monaquismo. Retrocedeu, assim, doutamente ignorante e sabiamente insensato. Não conheço todos os feitos desse verão, mas pouco que contarei sei pela narração de 4 discípulos seus. Constantino, homem respeitabilíssimo que lhe sucedeu na direção ao mosteiro, Valentiano, que regeu por muitos anos o mosteiro de Latrão, Simplício, que foi seu segundo sucessor na direção da comunidade, e Honorato, que até hoje dirige o mosteiro onde Bento antes viveu. Então, isso que eu acabei de ler foi o prólogo de São Gregório Magno, né? Então, vamos agora aos capítulos. Então, vamos ao primeiro capítulo desse livro maravilhoso, né? Reparação do crivo quebrado. Aqui, ó, na página 21, para quem tem o livro, né? Quiser acompanhar. Deixando, pois, a humanidade, resolveu procurar um lugar ermo, seguido apenas pela aia, que o amava com ternura. Chegaram, assim, a certa localidade chamada Efide, onde, entretidos pela caridade de muitos homens de virtude, ficaram morando junto à igreja de São Pedro Apóstolo. Um dia, a ama pediu às vizinhas que lhe emprestasse um crivo para limpar o trigo, tendo-o, porém, deixado descuidadamente sobre a mesa, o crivo caiu e se quebrou, ficando partido em 2 pedaços. Logo que voltou e o encontrou nesse estado, a mulher começou a chorar muito, aflita, por ver quebrada a vasilha que tomara de empréstimo. Quando, porém, o piedoso e bondoso jovem Bento encontrou a ama chorando, compadecida da sua dor, pegou os 2, vamos lá, os 2 cacos do vaso e, levando-os consigo, entregou-se à oração com lágrimas. Quando se ergueu da oração, viu junto de si o crivo de tal forma íntegro,
que nenhum vestígio se podia descobrir da fratura. Então, pronta e carinhosamente consolou a ama. Devolveu-lhe o vaso que levara em cacos. Esse fato passou ao conhecimento de todos os habitantes do lugar e foi tido em tanta admiração que penduraram à porta da igreja o crivo restaurado, a fim de que os contemporâneos e os pósteros todos ficassem sabendo em que grau de perfeição o jovem Bento principiara a graça da vida monástica. A vasilha ficou por muitos anos exposta aos olhares de todos, pendendo à porta da igreja até este tempo dos Lombardos. Bento, porém, mais apetecendo os maus tratos que os louvores do mundo, e preferindo fadigar-se de trabalhar por Deus, a ser alcançado pelo favor desta vida, fugiu ocultamente da ama e foi dar a um retiro deserto num lugar denominado Subiaco, distante de Roma, cerca de 70 quilômetros. Aí brota uma água fresca e transparente que, correndo com abundância, primeiro forma um grande lago do qual deriva, afinal, um rio. Quando por ali se encaminhava em fuga, Bento, que estava em fuga, encontrou certo monge de nome Romano, que lhe perguntou aonde ia. Ciente do seu desejo, não só guardou o segredo, como ainda lhe prestou ajuda e deu hábito monástico, servindo no que podia. Chegando a tal lugar, o homem de Deus reconheceu-lhe a apertadíssima gruta, onde morou 3 anos, ignorando de todos, exceto do monge Romano. Esse último vivia num mosteiro próximo, sob a regra do abade, o cujo olhar piedosamente furtava algumas horas para levar a Bento. Então Bento ficou nessa gruta, morando 3 anos, fugindo da multidão onde ele morava, naquela cidade, depois que aconteceu aquele de restaurar o vaso quebrado. Então todos ficaram em cima dele. Então ele preferiu fugir dali. Então ficou morando 3 anos nessa gruta. Só quem o visitava, falava com ele, era esse monge romano. Vamos voltar lá? Não havia caminho do mosteiro de Romano até a gruta, por causa do alto rochedo que em cima dela fazia silêncio. Mas o Romano, do alto dessa pedra, costumava fazer descer o pão pendurado a uma corda comprida e que prendera a uma campainha, para que o homem de Deus, ao ouvir-lhe o toque, soubesse que era a hora de baixar o alimento e saísse a tomá-lo. Então esse monge romano, para dar de comer a Bento, ele abaixava essa corda, com o sino, para saber que era ele que estava trazendo o alimento. Um dia, porém, o antigo inimigo, invejado a caridade de uma refeição do outro, quando viu descer o pão, jogou uma pedra e quebrou a campainha. Apesar disso, Romano não desistiu de prestar de algum modo ao seu serviço. No entanto, Deus Todo-Poderoso queria, por um lado, descansar Romano do trabalho e, por outro, exibir aos homens como exemplo a vida de Bento, a fim de que brilhasse como lâmpada sobre o candelabro, iluminando todos que estavam na casa. Por isso o Senhor dignou-se de aparecer a certo presbítero que morava longe e acabava de preparar, no dia de Páscoa, a própria refeição. Deus disse-lhe a esse presbítero: prepara as delícias para o teu próprio gozo, enquanto o meu servo em tal lugar e atormentado pela fome.
O sacerdote levantou-se imediatamente no próprio dia da solenidade da Páscoa, com os alimentos que para si preparara, saiu na direção indicada, procurando o homem de Deus através dos montes escarpados, pelos vales e fossas do terreno, até que o achou escondido na gruta. Depois de rezarem, assentaram-se bendizendo a Deus Todo-Poderoso, após suaves colóquios sobre a vida eterna. O recém-vindo disse estas palavras: Eia, tomemos alimento, porque hoje é Páscoa. Respondeu-lhe o homem de Deus: Sei que é Páscoa, pois merecia a graça de te ver, morando longe dos homens. Bento ignorava que a solenidade pascual era naquele dia, mas o venerável presbítero de novo lhe asseverou: Em verdade, hoje é Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor. De modo nenhum te fica bem jejuar, pois aqui fui mandado justamente para que juntos partilhemos a dádiva de Deus Todo-Poderoso. Louvando, pois o Senhor, tomar o alimento. E finda a refeição e o colóquio, voltou o padre para a sua igreja. Nessa mesma época também, alguns pastores o encontraram escondido na caverna. Vendo entre arbustos, vestido de peles, julgaram a princípio que fosse um animal selvagem. Mas quando ficaram conhecendo o servo de Deus, muitos se converteram da sua mente animal para a graça de uma vida piedosa. Assim, o nome de Bento tornou-se conhecido pelos arredores. Já desde então começou a ser visitado por muitos que, trazendo-lhe a refeição para o corpo, levavam em troca nos corações o alimento de vida, que procedia dos lábios do santo. Muito bom, né? Então, Bento prefere se refugiar numa gruta longe da cidade, longe de tudo. E Deus, ele foi alimentado pelo monge romano por muito tempo, mas como que Deus também queria que esse romano tivesse o descanso dele, ele pediu tocou outro, né, padre, para levar o alimento no dia da Páscoa. E muitos ali naquela região, vendo ele na gruta, pensavam que era um animal, mas foi conhecer o Bento e, viu como está escrito aqui? Assim o nome de Bento tornou-se conhecido pelos arredores. Já desde então começou a ser visitado por muito, trazendo refeição para o corpo e levava em troca nos corações alimento de vida que procedia dos lábios do Santo Bento, né? Então, uma linda história, livro maravilhoso. Está no início, mas já estou gostando da história da vida de Bento, né? Ele, muito novo, já começou a fazer, através das orações a Deus, o seu coração entregue a Deus, a interceder pelas pessoas, né? Então, o primeiro capítulo foi maravilhoso. Gostou? Eu gostei, né? Então, até a próxima leitura no domingo. Gostou? Então, a leitura de hoje, o primeiro capítulo, como eu te falei, no dia da semana, né? Que é toda quarta-feira eu vou ler também algum capítulo desse livro, junto com vocês aí do outro lado, né? Acompanhando. É bom saber das histórias. Então, se você se interessar pelo livro, pela história do São Bento, aí na descrição abaixo eu vou colocar o link que, se você se interessar pelo livro, quiser cada dia aqui no vídeo acompanhar, tá bom? Então fique com Deus, até a próxima leitura. Tchau! Fique na paz de Deus. No amor de Maria.